Mac Mini, o desktop com menor consumo de energia do mundo. Esse é o início do nosso texto base 1. Ao contrário de vários PCs com Windows, o Mac Mini utiliza o sistema operacional para economizar energia. O OS X reduz a velocidade dos discos rígidos, ativando o modo repouso após um período de inatividade, e distribui as tarefas de forma balanceada entre os processadores principais e os processadores gráficos. O OS X não perde nenhuma oportunidade de economizar energia, por menor que seja. Ele até ajusta o processador entre as teclas que você pressiona, reduzindo o consumo de energia nesse intervalo. Essa é apenas uma das diversas formas que a Apple faz pequenas economias de energia que juntas significam muito. Agora me escuta, mas não tira o olho desse gráfico que aparece aí. Cada miliwatt conta. Repara que normalmente se fala em kilowatt, 1000 watt. Aqui a gente está falando em a milésima parte do watt. Um watt dividido 1000 vezes. Mas, como diz o ditado, de grão em grão é que a galinha enche o papo. Então, de miliwatt em miliwatt é que se faz a economia. Olho na tela. O OS X controla até a atividade do processador no intervalo das teclas pressionadas, economizando miliwatts de energia. E aí então você tem um gráfico aqui onde aparece a atividade do processador e evidentemente quanto maior é essa atividade, maior o consumo de energia, confere? E aparece o exemplo aqui de teclas pressionadas na sequência para formar a palavra Apple. Então, APPLE. Observa que no intervalo entre uma tecla e outra, você tem uma redução no consumo de energia, uma diminuição na atividade do processador. Então, pelo que o texto explica, o que é que o sistema operacional faz? Certamente ele reduz a potência de funcionamento do processador. Se você reduz a potência, você está diminuindo a quantidade de energia consumida. E além disso, entre uma tecla e outra, você gasta um certo tempo. As teclas não são apertadas ao mesmo tempo. E a gente sabe que quanto mais tempo, maior a energia consumida. Daí então, observa que tem uma diferença entre uma tecla e outra. Dá uma olhada no gráfico de novo. Você não tem a mesma redução de energia, a mesma atividade no processador entre as teclas. Observa que existe muito mais atividade entre os dois P's, por exemplo, quando na realidade você aperta a mesma tecla 2 vezes seguidas. Então é um intervalo de tempo muito curto para que haja economia de energia e você fica com alta atividade do processador. Agora observa, por exemplo, o tempo que se gasta entre apertar a tecla A e a tecla P. É quando você tem a menor atividade no processador. Consequentemente, o menor consumo de energia, a maior economia. Para fechar, olha o texto 2. Usamos todos os dias sem questionar nada, mas se pensarmos por um segundo, o teclado chamado QWERTY é bastante estranho. De onde surgiu uma coisa tão pouco intuitiva assim? A história mais popular diz que tem a ver com a mecânica das antigas máquinas de escrever e prevenção contra travamentos. A história apócrifa é mais ou menos assim. As primeiras máquinas de escrever tinham problema com travamentos, quando as teclas eram pressionadas rapidamente. Então, designers criaram um layout separando teclas de combinações comuns para desacelerar os datilógrafos. Assim, 2 letras que costumavam aparecer bastante em sequência em palavras de língua inglesa ficavam separadas, e enquanto uma mão apertava uma delas, a outra mão procurava a tecla seguinte. Isso fazia a digitação ser mais lenta e, consequentemente, diminuía os travamentos. Relacionando os miliwatts economizados, que foram mostrados no gráfico, com as posições das letras no teclado QWERTY,
é correto afirmar que... Pessoal, olha a sequência. No exemplo do gráfico, primeiro a tecla A, depois a tecla P, bem distante, apertada 2 vezes em sequência. Depois a tecla L, bem pertinho. E para fechar a palavra, a tecla E bem distante de novo. É evidente que se você vai apertar a mesma tecla 2 vezes seguidas, o intervalo de tempo é tão curto que quase não há tempo para a economia que o sistema operacional produz. Por isso a gente viu no gráfico, a atividade era alta entre os dois P's. Agora, onde é que se teve exatamente menos atividade do processador, ou seja, mais economia providenciada pelo sistema operacional? Para que você apertasse o A e depois o P. Para que você apertasse o L e depois o E. Porque ficam em lados opostos do teclado. Então a distância entre as teclas aumenta o tempo entre uma tecla e outra, e isso faz com que haja mais tempo para que o sistema operacional consiga provocar aí uma redução no consumo, menos atividade no processador. Dá uma olhada nas alternativas. A economia é maior entre os dois P's. Isso aqui está errado, exatamente onde a economia é menor. A economia é maior entre o A e o primeiro P, porque as teclas estão mais afastadas. E isso aqui é o que vai dar como resposta correta para a nossa questão. Aqui nós trabalhamos a habilidade 6, que diz relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Isso dentro da competência de área 2, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos.